Qual é a diferença, Tunico? Na verdade não existe diferença, porque no Brasil comumente chamamos diamante de brilhante e brilhante de diamante. No entanto, se formos ver ao pé da letra, essa afirmação não está muito correta. Por quê? Todo brilhante é um diamante, mas nem todo diamante é brilhante. Ah, como assim, Tunico? Muito simples. Brilhante é o formato de lapidação, a forma como o diamante é lapidado, no formato brilhante, que pode ser 8x8 ou 16x16. Muito importante, pessoal, o formato brilhante, que é lapidado com 8 facetas em cima e 8 embaixo, por isso é chamado 8x8, ele apresenta muito menos brilho do que o diamante lapidado com 16x16. São 16 lapidações em cima, 16 embaixo, 16 facetas na verdade, né? Então aí você tenta imaginar, um diamante com 16x16 vai brilhar muito mais do que o 8x8. Então é outra coisa para vocês estarem olhando quando forem comprar um diamante. Sempre pergunte se não é um 8x8. Como você deve estar imaginando, os nossos brilhantes dessa campanha de aparadores são todos 16x16. Pode ficar tranquilo. Por fim, vamos falar sobre os pontos. É muito simples, os pontos na verdade nada mais são do que o peso dos diamantes que estão inseridos naquela joia. Ele é uma relação da unidade de medida quilate, né? Então, cada 100 pontos quer dizer que tem 1 quilate. Assim, se alguém diz que um diamante tem 50 pontos, quer dizer que ele tem meio quilate. Se ele tivesse 100 pontos, seria um diamantão de 1 quilate. Ah, mais uma coisinha. Sempre procure saber se a quantidade total de pontos daquela joia se refere a uma pedra ou a várias pedras que somadas têm 50 pontos, por exemplo. Você pode comprar uma joia que tem lá, está dizendo lá que tem 50 pontos de diamantes, mas não quer dizer que tem uma pedra de 50 pontos. Podem ter 10 pedras de 0,5 e aí você vai totalizar 50 pontos, ok?